Atletas, vocês já pararam para pensar em como que a mente ela pode ser o diferencial de um atleta no esportes? Então sejam bem-vindos a mais um NauruCast. E no episódio de hoje vamos falar sobre os segredos mentais dos campeões nos esportes. Eu sou Fernanda Souza, sou psicóloga especialista em esporte e diretora da Rede Nauru. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Matheus Vale, um dos psicólogos especialistas da rede, e nada melhor do que ele para se apresentar. Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória e quem é você? Certo, então tá. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Matheus, eu tenho 30 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Sorocaba. Então, inclusive, eu me mudei aqui para Sorocaba para estar um pouco mais próximo, né, de São Paulo. Acho que os esportes eletrônicos, eles ainda acontece muita coisa perto de São Paulo. Então, eu fiz essa mudança aí em 2021. Eu estava estudando ainda na época, né? E aí eu acabei mudando para cá para estar um pouco mais perto dessa possibilidade de mercado de trabalho, por mais que eu acho que muito do esporte eletrônico ele ocorra de forma online. Boa parte dos campeonatos e boa parte das organizações, né, das equipes, elas ainda estão mais centralizadas por aqui. Então, estou mais pertinhas, consigo ir voltar para São Paulo, aqui de Sorocaba, é mais tranquilo. Eu trabalho com esporte eletrônico desde 2020, finalzinho de 2020. Aí eu mudei para cá, na verdade, em 2022. Então, eu comecei enquanto estava estudando ainda, não tinha me formado. E aí eu lembro que eu comecei a acompanhar. Eu sempre gostei muito de esporte eletrônico, de jogo de computador, de jogo de videogame. E aí em 2016, mais ou menos, acho que foi quando teve um boom, assim, né, do esporte competitivo brasileiro, né? Então foi quando um time de Counter-Strike aí foi campeão mundial algumas vezes, e aí começou a popularizar um pouco mais. Foi quando eu descobri que existia esse cenário. E aí por 2019 e 20 eu descobri que existia psicólogos trabalhando com isso, né? Então, como eu ainda estava meio perdido na graduação, assim, eu gostava muito de psicologia, mas não sabia o que eu queria fazer realmente dentro da psicologia, né? Porque a psicologia ela é muito, muito ampla, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E, quando eu descobri que tinha essa possibilidade de juntar aí esporte eletrônico com psicologia, para mim foi muito fácil, né? Foi muito nítido esse chamado, assim. De lá para cá, assim, rolaram muitas coisas já. Acho que tem uns 4, 5 anos aí que eu estou envolvido nessa área. Muitos altos e baixos, muitas maluquices, assim. Eu acho que o esporte eletrônico ele ainda está, por mais que já esteja grande agora, eu acho que em termos de estrutura, em termos de organização mesmo, de profissionalização, em alguns pontos ele ainda tem alguns passos para dar. Então isso acaba refletindo para a gente também, que está trabalhando como staff, assim. Mas, cara, tipo, é uma área que eu amo muito. Agora, recentemente, passei uma semana ali em São Paulo, a gente estava jogando um campeonato, conseguimos uma vaga para um campeonato lá na Romênia, os meninos vão para Bucareste agora em abril. Então, cara, eu gosto muito da competição, gosto muito do esporte. Acho que esporte é vida, né? E quando a gente consegue estar dentro desse meio, vencendo, perdendo, acho que envolve muito aspecto emocional, né? Eu acho que enquanto a gente trabalha muito como psicólogo para ajudar os atletas a lidar com isso, acho que uma grande parte da alegria do esporte é, de fato, sentir essas coisas, né? Quando a gente está participando ali. Então, no geral é isso. Foi assim que eu vim parar aqui em Sorocaba também, e fugido da minha terrinha lá do Rio Grande do Sul. Morro de saudade ainda, mas estamos aí. Legal, Matheus. E conta um pouquinho os jogos, né, eletrônicos, os esportes eletrônicos que você atende, se você atende presencial, online, como é que funciona aí o seu dia a dia com os atendimentos voltados para o esportes? Certo. Cara, o esporte eletrônico eu acho que varia bastante, tá? Os formatos de atendimento, acho que sim, vamos lá. Só para contextualizar o pessoal também que não é do esporte eletrônico, né? Quando a gente fala de esporte eletrônico, a gente está falando de uma gama bem grande, na verdade, de possibilidades de jogos, né? Então, basicamente, assim, qualquer jogo de videogame que você vê aí, existe a possibilidade de ter alguém que joga aquilo de uma forma que não é só um hobby, assim.
apesar de terem jogos que são mais voltados, de fato, para um cenário competitivo, que tem mais esse aspecto de esporte mesmo, né? De um time contra o outro, coisas do tipo. O esporte eletrônico, cara, agora falando da perspectiva assim, né, do psicólogo, eu atuo grande parte de forma online, né? Então, agora, por exemplo, inclusive o time que eu tenho mais, que eu passo mais tempo junto, que é a Legacy, eles estão nos Estados Unidos no momento, então eles estão jogando o campeonato lá, eles estão ficando por lá, estão treinando lá. Eu tô por aqui, tô aqui em Sorocaba ainda. E aí, só que uma particularidade, assim, né, do que rola no esporte eletrônico, por exemplo, já são os bootcamps, né, os bootcamps que eles são. Geralmente, assim, agora os meninos estão juntos nos Estados Unidos, mas quando eles estão no Brasil, não necessariamente eles estão todos no escritório jogando juntos. O pessoal, muito comum, inclusive a maior parcela, assim, das equipes, cada um joga da sua casa, né, então às vezes você tem um jogador em cada canto do Brasil aí, e o pessoal trabalha dessa forma, os atendimentos, obviamente, da psicologia são feitos de forma online por conta disso. A gente tem atendimentos coletivos, a gente tem atendimentos individuais, enfim, tudo de forma online. E aí, ocasionalmente, dependendo da situação, uma série de motivos rolam que a gente chama de bootcamp, que é basicamente assim, todo mundo vai para o mesmo lugar para treinar. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, ali, agora, semana passada, que fomos todos para São Paulo, eu, inclusive, fui junto. A gente passou uma semana ali cara, no escritório, né? Em que, tipo, a gente ficava lá, treinava lá, comia lá, como se fosse um CT, digamos assim, né? Um treinamento ali. E a gente passou uma semana jogando o campeonato, né? Então, nesse caso, a gente foi para jogar o campeonato. A gente não foi para treinar, mas é comum que às vezes o pessoal vá, tipo, passe uma semana, duas, um mês junto para treinar presencialmente, assim, né? Por mais que o esporte eletrônico esteja online, acho que tem todas as facilidades aí do home office, né? Então, a gente consegue enfim, não ter problemas com deslocamento, a gente consegue ficar tranquilo em casa, a gente está num ambiente mais, né, mais familiar, mas a gente também perde o aspecto presencial em alguns momentos, né? E aí o que já temos uma particularidade aí do esporte eletrônico, né? Que é muito comum que os atletas eles às vezes têm um pouco contato de pessoa para pessoa, digamos assim. Né? Então a gente, saúde, a gente tá muito no esporte eletrônico, os atletas eles têm os nicks, né? Que eles chamam, são os apelidos, assim, né? Tipo, sei lá, tipo, o Lucas ali é o Lux, né? Então, tipo, e aí geralmente a gente conhece a pessoa que, tipo, o Lux, né? A gente conhece aquele nick, a gente conhece aquele apelido, e eu acho que toda essa distância online, às vezes a gente só conhece, tipo, aquele apelido, sabe? Tipo, a gente não, às vezes a gente tem dificuldade de conhecer a pessoa por trás exatamente, às vezes por falta desse contato mais presencial, tipo, desse contato um pouco mais pessoal, assim. O bootcamp é muito bom para isso, né? Então, acho que o bootcamp, inclusive, uma das preocupações que eu vejo dos psicólogos que estão em equipes quando rolam esses bootcamps é que ele não seja só para se desenvolver taticamente e tecnicamente, mas seja também para desenvolver relacionamentos, para o pessoal conhecer a pessoa por trás daquele nick, para conhecer a pessoa por trás daquele atleta, né? Então, a gente tenta colocar algumas atividades extra, né? Tipo, nem que seja só sair para comer alguma coisa, jogar alguma coisinha diferente, enfim, fazer pessoal ama fazer escape room, essas coisinhas assim, né? Então, tem essa particularidade, né? Então, acho que o trabalho do psicólogo no esporte eletrônico vai variar bastante dependendo do momento, né? Vai variar bastante dependendo aí se o time tá presencial, se o time não tá, se o psicólogo tá. Às vezes o time vai estar no bootcamp e tu não vai estar, né? Então, às vezes você vai ter que fazer online com eles estando presencial, e aí, enfim, a gente vai se ajustando nesse meio que ele ainda é muito variável, né? Muitas coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando, né? Acho que o esporte também tem dessas aí. Com certeza. Então é um universo muito paralelo para quem está aqui nos ouvindo, né? E a gente queria passar agora para o nosso momento guerreiro, nosso momento Nauru, que é você contar de fato como que a gente prepara essa mente desses atletas, ou por que o treinamento mental é tão importante aí para esses atletas do esportes, como que funciona, se tem diferença da pessoa que faz a preparação ou não. Então, a gente quer te ouvir, entender um pouco da sua experiência enquanto psicólogo, enquanto a sua preparação com suas equipes que você acompanha até hoje, né? Certo. Cara, vamos lá. Então, assim, acho que só dando um passinho atrás ali, acho que uma coisa que eu te responder antes, assim, né, mas
as modalidades que eu atendo no momento, que eu já atendi, assim, né, são jogos aí que eu tive participação. No momento eu tô com uma equipe de Counter-Strike, né? É um jogo de FPS, de first person shooter, né? Um jogo de tiro aí, basicamente. Então é 5 contra 5. Cada time, enfim, tem seus objetivos diferentes ali. Já trabalhei com Valorant, já trabalhei com League of Legends, já trabalhei com Street Fighter, com Fortnite, com FIFA, né? Que agora é o EA. E eu acho que é isso. Acho que é isso. E também agora estou atendendo aí alguns atletas, até pela própria rede Nauru aí também, estou com alguns atletas de futebol mesmo, enfim, luta também, estou em jiu-jitsu. Mas, enfim, voltando aí para a pergunta de agora, cara, eu acho que assim, no esporte eletrônico, o aspecto mental, ele é talvez até mais importante do que em alguns esportes tradicionais, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em esporte eletrônico, por mais que exista, sempre existe uma carga física, né? Acho que uma questão de preparação física e tudo mais, ela é muito menos, tipo, ela aparece muito menos no esporte eletrônico, porque, né, o pessoal tá ali sentado e tal, tipo, então assim, a parte física é mais pra gente aguentar longas horas de jogo, né, tipo, às vezes a gente pode ter partidas que vão durar 3, 4, 5 horas, dependendo, assim, né, do jogo, dependendo do que tá acontecendo, pode rolar. Então a parte física vem muito nessa parte, pô, até questão de saúde mesmo, da pessoa se manter bem e tudo mais, mas no jogo em si, essa parte física ela acaba aparecendo menos do que as outras, né? Então a gente meio que diminui, porque assim, por que eu digo isso então? Porque se a gente pensa num, sei lá, boxe, né? A gente tá falando de um lutador de boxe. Às vezes ele tá menos preparado mentalmente, mas ele é muito fisicamente superior, ele vai dar conta de vencer aquela luta, né? Se ele acerta um socão reto na cara do cara, se ele é muito mais forte que o outro cai, né? Ponto final. E esse é um fator que não existe numa competição de esporte eletrônico, assim, né? Ou pelo menos com uma relevância menor. E o esporte eletrônico ele acaba sendo muito mental, né? Então, eu não digo nem só em questões de preparação mental, mas até questões realmente cognitivas, né? Tipo, da gente manter a atenção, da gente conseguir manejar por questões de memória, da gente, enfim, memória até por questões de tática. Então, todo esse aspecto de qualquer coisa que envolva a parte mental, ela é muito relevante, ela aparece bastante. Exatamente porque essa outra parte física ela acaba tipo, ficando um pouco abaixo, assim. Então, o esporte eletrônico tem muito disso, né? Inclusive, uma curiosidade do esporte eletrônico que eu percebo bastante é que geralmente o primeiro profissional de saúde que é contratado por uma equipe de esporte eletrônico é um psicólogo, né? Então, se você pega quase qualquer outro esporte tradicional, o primeiro staff vai ser, obviamente, depois o técnico, né? Então, assim, é a equipe, o técnico, e aí mais a parte de saúde, a primeira pessoa que vem aqui é o psicólogo. Enquanto em outros esportes, geralmente, pô, vai ser um educador físico, vai ser um fisioterapeuta, né? Vai ser alguém voltado para a parte física, né? Então, aqui a gente já tem um indicativo, né, de como que as coisas funcionam por aqui e até dessa própria relevância do aspecto mental. E aí, cara, como que funciona a parte do trabalho, né, dentro de uma equipe, né? Vou falar primeiro dentro de uma equipe, mas depois qualquer coisa a gente pode pensar em trabalhos individualizados, assim. Cara, no esporte eletrônico, eu acho que, como qualquer outro, na verdade, a gente começa num momento muito de avaliação, né? A gente não consegue fugir muito disso. A gente primeiro tem que entender o contexto em que a gente está trabalhando, né? Ainda existem, sim, assim, ainda é muito comum que equipes vão atrás de psicólogos só quando já está tudo pegando fogo, né? Infelizmente, sofremos esse mal aqui também, né? Não é só nos esportes tradicionais. Então, nesses momentos, obviamente, a gente faz algumas coisas mais pontuais para tentar dar uma ajustada em uma coisa ou outra. Mas, de regra, assim, o trabalho lindo, perfeito, ideal, né? A gente teria alguns meses ali, 1 mês, 2 meses, talvez, para a gente dar uma olhada com calma nas coisas, a gente entender as dinâmicas daquela equipe, a gente entender o que cada atleta está precisando, né? Porque, obviamente, cada atleta vai ter uma demanda diferente, vai ter uma necessidade diferente. O que aquele grupo está precisando, a gente consegue acompanhar treinos, né? Eu gosto muito de acompanhar treino, para ver como que é esse time na ação mesmo, né? A gente consegue acompanhar campeonatos também de forma online, o que é bom, né? Tipo, isso também a gente tem esse benefício aí. Ótimo. Você tá me... Nossa, desculpa. Não, tô te Desligou. ouvindo. Você Tá tá me tudo certo. ouvindo? Tô te ouvindo, tô tranquilo.
Calma aí que desligou tudo aqui. Ah, eu acho. Voltei, tá, voltei. É que eu acho que eu fiquei muito tempo sem mexer no mouse e desligou o Ah, não. monitor. E aí eu achei que tinha faltado luz. Tá, mas ok, então aqui aí. Tá, enfim. Perdi um pouco o fio da meada aqui. Não, não, mas tranquilo. Isso é uma informação muito importante, né? Então, assim, saber que o psicólogo é o primeiro profissional da saúde que é contratado por uma equipe de esportes, isso já é diferente de toda a realidade. Porque Sim, geralmente nos esportes tradicionais nós somos os últimos a serem contratados e olhe lá se a gente é contratado ainda, né? sim. Então, olha a relevância e a importância. Então, assim, existe essa diferença que você percebe, assim, da equipe que tem o acompanhamento da psicologia e a equipe que não tem? Ou, assim, é regra, toda equipe que joga, que compete ali nos jogos eletrônicos, nas competições, eles têm psicólogo? Cara, não é regra, tá? Mas eu acho que assim, é bem nítida a vantagem, né? Uhum. Tem aquela máxima de que assim, né, a psicologia ela não te garante a vitória, assim, né? Mas ela aumenta bastante as chances, assim, né? Então não é porque você tem psicólogo que você vai vencer, mas tipo, você ter aquele psicólogo na equipe já te dá uma vantagem competitiva, né? Eu gosto muito de usar esse termo porque é isso que ele é. Né? É apenas uma vantagem competitiva, é algo a mais que você está trabalhando ali, assim, né? E eu acho que tem outro ponto também em cima disso, que todas as equipes vão estar trabalhando taticamente e tecnicamente. Isso faz com que o nível do jogo seja muito semelhante em termos de capacidades técnicas e táticas, certo? Quando você coloca a evolução de um outro aspecto no meio daquilo, tipo, é nisso que consiste essa vantagem competitiva, né? Então, às vezes pode ser que, cara, que o seu jogo tático, o seu jogo técnico, ele seja uma nota 9. Mas assim, no meio que você tá no esporte elite, sabe? Se você tá no nível de elite, se todo mundo vai ser um 9, sabe? Vai ser um 8,5, vai ser um 9,5. A partir do momento que você tem essa vantagem mental, tipo, às vezes até é uma questão até de custo-benefício, assim, né? Uhum. Como é algo que de repente os outros estão negligenciando, é algo que você consegue ter essa vantagem extra, né? Sim. Então, tipo, você consegue ter esse gás a mais. Então, é bem nítido. Eu acho que o pessoal tem um outro fator também que eu acho que o esporte eletrônico ele é muito novo, né? Como eu comentei, e isso faz com que o público, os atletas, o pessoal de staff, até mesmo assim, donos de equipe, tenham uma visão diferente um pouco até da questão de saúde mental como um todo, né? Não tô nem dizendo só de performance mental, mas tô dizendo de saúde mental mesmo. A saúde mental, ela felizmente vem estando mais aí em evidência aí nos últimos anos. Mas tem ainda aquela questão geracional, né? Então a gente vê, querendo ou não, assim, via de regra, quanto mais gerações mais antigas a pessoa, às vezes um pouco mais fechada ela é para isso. Sim. E como o esporte eletrônico é algo novo, é uma onda nova, é um público mais novo, É uma geração nova? é uma geração mais nova, a gente tem até essa abertura maior, né? Uhum. Então, acho que até por isso, esse também é um dos fatores de contratarem psicólogo primeiro, porque não tem tanto essa coisa de, psicólogo é coisa de maluco, né? Tem muito jogador que, cara, que faz terapia por fora, mesmo que tenha um psicólogo na equipe, o que eu acho ótimo, assim, eu acho importante, mas essa barreira, ela já é bem menos aparente. Não que ela não exista, tá? Já passei por times em que isso existia, já vi vários jogadores falando sobre tipo barreira, que é normal também, tipo, é natural que isso aconteça, né? Tipo, não vai ser todo mundo. Mas a gente tem. Eu sinto que a gente tem mais abertura, né? No esporte eletrônico, até em questões de engajamento dos atletas, tipo, deles serem mais curiosos em relação a isso, deles aplicarem mais as coisas, né? Então, a gente tem essa possibilidade também, agora até falando aí, né, para pessoas psicólogos aí também que vão estar assistindo, mas acho que tem esse um fator interessante. E aí, voltando para a questão de pô, um time que tem, um time que não tem, cara, é muito nítido exatamente por essas questões que eu já comentei, assim, tipo, o esporte eletrônico, ele é muito mental, né? Então, você pega, assim, é basicamente assim, tipo, você um jogo de xadrez, né? Eu gosto muito de comparar com xadrez, porque o xadrez é um esporte do jeito que ele é, né? E, obviamente, ali, tipo, se você tem os seus aspectos mentais, eles bem protegidos, digamos assim, isso dá uma vantagem muito grande. O esporte eletrônico, ele tem muitos momentos, ele é muito interessante, porque, dependendo do jogo, assim, vamos lá.
Dependendo do jogo, temos diferentes momentos de pressão, digamos assim, certo? Então, vou pegar, por exemplo, aqui o Counter-Strike, que é o jogo que eu tô trabalhando mais próximo agora, aqui com a Legacy, né? Como o Counter-Strike funciona? Eles são rounds ali, tipo, de 1 minuto e 45, 1 minuto e 50, se eu não me engano, mais ou menos, tá? E quem chega em 13 rounds primeiro vence. Só que assim, então vão ser pelo menos 13 rounds em que muitas coisas acontecem. E que assim, tipo, em todos esses rounds provavelmente vai ter um momento de uma tensão bem grande, de uma pressão bem grande. Né? Que são um momento ali que um time vai encontrar o outro. Né? Então, e aí, pô, digamos que você tá perdendo de 10-0, sabe? Inclusive, a gente passou por uma situação, nesse campeonato agora que a gente jogou, a gente teve um jogo contra o Flamengo, inclusive, isso é uma outra curiosidade, tá? Várias equipes aí de esportes tradicionais estão tendo equipes de esporte eletrônico. No Valorant agora, o campeonato brasileiro aqui que a gente está tendo, a Liga Nacional, o Corinthians está participando, o Grêmio está participando, o Flamengo tem equipe de Counter-Strike, então, assim, não são, pelo que eu sei, não me lembro 100%, mas se não me engano, não são as equipes exatamente, tipo, não é o Corinthians em si, mas o Corinthians ele passa, tipo, naming rights e tal, então assim, tipo, mas tem esse interesse já, né, de equipes aí de esporte tradicional até no esporte eletrônico. Mas enfim, a gente teve esse jogo contra o Flamengo em que, cara, a gente conversou assim, e assim, a gente, por mais que talvez a nossa equipe estava na obrigação, entre muitas aspas, de vencer o jogo, eles mereceram muito mais que a gente, assim, em termos técnicos e táticos. Eles jogaram muito melhor que a gente. Só que eles tiveram dificuldade para fechar o jogo e a gente conseguiu manter a cabeça no lugar e vencer na base, assim, na base da resiliência mesmo. Sabe? Foi um jogo que eu fiquei bem orgulhoso, inclusive, dos meninos ali, porque foi um jogo que foi muito difícil, assim, foi um jogo que foi bem complicado. A gente era uma melhor de 3, né? Então eram 3 mapas, né? Então, 3 mapas que. Cada mapa, quem chega a 3 rounds primeiro vence. A gente perdeu o primeiro bem feio, o segundo a gente ganhou numa prorrogação, né? Que a prorrogação rola quando os dois times chegam a 12 pontos, aí tem uma prorrogação, que ganhar 4 rounds dos próximos 6 vence. Era pra gente ter basicamente perdido no segundo mapa, mas a gente conseguiu recuperar, ganhou na duas prorrogações, teve, e aí o último mapa a gente foi mais tranquilo, assim. Mas foi todo um momento de, cara, tipo, a gente venceu no mental, sabe? Foi um momento muito nítido de que a gente venceu no mental mesmo, né? Eles jogaram bem, e a gente jogou mal, a gente teve dificuldade, né? Eu acho que também teve um pouco disso, mas para mim foi um exemplo mais prático aí dessa sua pergunta, assim. A gente passou também agora, inclusive, o último jogo desse campeonato que deu a vaga lá para fora, que foi uma melhor de 5, né? Então, a melhor de 5 já é um jogo que ele, por si só, ele é mais longo, né? Então, eu acho que o jogo durou, cara, 4, 5 horas para mais, assim, né? Então, teve o primeiro mapa, aí teve um descanso nos 10, 15 minutos, segundo mapa, aí teve um descanso de meia hora depois entre os mapas, mas assim, ainda é muito tempo, é muito intenso. A gente venceu os 2 primeiros mapas, então a gente só tinha que fechar, né? Só ganhar mais um, mas a gente perdeu os 2 os próximos, e aí foi para a última, sabe? Então, pô, a gente teve inclusive uma conversa bem séria ali entre o quarto e o quinto mapa, porque a tensão ela vai se construindo, né? E assim, pô, é só fechar. Então chegamos tranquilos, sabe? Beleza, ganhamos 2 mapas aí, legal, lindo, suave, tamo leve. A gente toma 2 na sequência, cara, a gente tem que estar com a cabeça no lugar, né? A gente tem que conseguir conversar, a gente tem que conseguir lidar, porque agora a gente tá com a pressão e o momento é todo deles, né? Então eles que estavam contra a parede e agora, cara, sabe, tipo, estão com todo, tipo, ganhamos 2, agora são mais uma, né? Então, da gente conseguir manter esse lugar. Então, assim, acabei trazendo alguns exemplos um pouco mais práticos, né, do porquê o aspecto mental aqui, ele surge tanto. E, de novo, tudo isso sem a gente ter uma compensação física, sabe? Não adianta a gente ser muito mais fortes que eles, ou muito mais rápidos, ou muito, sei lá, pular muito mais alto. Não faz diferença aqui, sabe? Aqui é o tático, é o técnico e é o mental, né? Então, aqui a gente, em alguns momentos, a gente realmente sobressaiu pelo tático e pelo técnico. Tipo, nos primeiros 2 mapas a gente realmente jogou muito bem. No terceiro mapa a gente teve uma dificuldade, foi um mapa que a gente estava tendo alguns problemas já. Mas depois disso virou um jogo muito mental, sabe? Eu acho que, inclusive, quanto mais se estende o jogo, mais mental ele fica, né? Porque de tu conseguir manter aquela resistência, aí, inclusive, os jogos longos entra também a questão mais da parte física, de tu conseguir
pô, as pessoal tem às vezes dor nas costas, ou não sei o que, não sei o que lá, sabe? Então, assim, tipo, isso entra um pouco mais na parte física também. Mas quanto mais o jogo se estende, mais, cara, mais caótico ele fica, sabe? Quanto mais caótico ele fica, mais o mental importa, né? Então, passa muito disso. Eu acho que um outro ponto muito claro também dentro do esporte eletrônico, que acontece muito, não é particularidade do esporte eletrônico, eu acho que isso é natural do esporte como um todo, mas é aquele, a gente joga muito bem no treino, mas eu tenho dificuldade de traduzir essa minha capacidade que eu sei que eu tenho para uma competição. Né? Então, pô, de como que eu reproduzo um ambiente de competição no treino para simular de verdade, ou como que eu consigo pelo menos encarar a competição mais como um treino, né? Então, acho que isso aí também é um ponto que passa muito pelo mental. Tem muitos times que performam muito bem em treino, mas chega na competição tem essa dificuldade de estar lidando com isso, né? E o último fator, que assim, para mim, eu sempre falo pros meninos, mas é que, cara, a parte mais difícil de qualquer esporte coletivo não é o esporte, são as pessoas, né? Então, assim, vocês podem todos ser muito, muito bons, mas se a gente não encaixa uma sincronia, se a gente não encaixa cara, um clima legal de equipe, se a gente não encaixa a famosa mesma página, né? Não sei como é que é tanto nos outros esportes, mas no esporte eletrônico eles amam falar da mesma página. Ah, nosso time não estava na mesma página, sabe? Tipo, a gente precisa ficar na mesma página. Nem sabem o que é exatamente a mesma página, sabe? Mas assim, o que é isso, sabe? De como que a gente encaixa isso, de como a gente se torna de fato uma equipe ao invés de ser ali 5 indivíduos muito bons dentro do servidor, sabe? O que mais tem são times, super times aí, salários grandes e tudo mais, mas que a coisa não encaixa porque tem uma dificuldade de ter uma sincronia, né? Uhum. Então, às vezes pode realmente ser por um aspecto tático, né? Então, pô, os jogadores acabam em funções que não são ideal para eles, mas muitas das vezes é o fato de lidar com pessoas, né? Sim. Então, pô, porque a gente vai estar no momento de... Agora os meninos em bootcamp, por exemplo, estão lá nos Estados Unidos, eles tinham passado acho que uma semana nos Estados Unidos, vieram para cá, jogaram o campeonato em uma semana, voltaram para os Estados Unidos de novo, então assim, muita viagem também. Então você faz tudo isso, você passa por você compartilha quarto com as pessoas, você compartilha refeição com as pessoas, você tá onde você trabalha, né? O que também é um problema por si só, por mais que seja bom até um certo ponto, porque eles conversam muito sobre o jogo, se desenvolvem, eles tipo, ficam bem imersos na coisa, tem o fato de você tá trabalhando meio que o tempo todo, assim, né? Ou você tá pelo menos no ambiente em que você trabalha o tempo todo, né? Então, o que isso faz com essas relações? Né? O que isso faz com esse atleta, né? Tipo, até a gente tá ligado em questões de burnout. Ah, vou até fazer uma outra coisa. Eu sei que eu tô falando há muito tempo sem parar, Fifa. Qualquer coisa você me interrompe. Mas fica à vontade. Mas assim, eu acho que a gente tem um outro ponto também, que é uma particularidade do esporte eletrônico, que é se você pega um atleta que pratica um esporte mais físico, o limitador para ele treinar vai ser o corpo dele. Então, assim, cara, quero fazer muita academia aqui. Beleza, mas se tu fizer 1 hora, 2 horas de um treino intenso, primeiro que assim, se é de 2 horas já não é um treino muito intenso, porque, né, se fosse intenso de verdade, provavelmente seria mais curto. Mas assim, se você faz algo que exige bastante de ti, uma hora seu corpo fala assim, ó, amigão, chega, sabe? Você não vai mais fazer isso aqui. Tipo, você cansou, você não aguenta mais, e tipo, se for fazer mais um agachamento aqui, você vai vomitar, você vai desmaiar, sabe? Chega. No esporte eletrônico, exatamente por ser muito mental e pra gente não ter essa parte física, eu sinto que os atletas são mais suscetíveis a burnout. Tá? Isso aqui não é baseado em evidências, tá? Mas assim, chutômetro, mas assim, por quê? Porque a gente não tem esse limitador físico. E é muito mais fácil assim. Passei 8 horas treinando e agora o meu lazer é o quê? Vou jogar CS. Tá? Vou jogar CS com meus amigos. Eu vou jogar CS ainda com os meus colegas de equipe aqui. Sabe? Então, assim, você passou 8, 10 horas envolvidos naquele jogo e o seu hobby ainda é o jogo. E o seu descanso ainda é o jogo. E tudo que você faz é o jogo. E o jogo, e o jogo, e o jogo. E você consegue fazer, porque a sua mente, ela, tipo, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja perdendo, por mais que você esteja frustrado, você ainda gosta e você consegue jogar, sabe? E jogar, né? Não é treinar, mas assim, tipo, você fica ali fazendo o negócio que você quer, né? Então, a gente consegue estender muito mais, né, essa questão de esporte eletrônico, e dessa questão da prática, essa questão de você estar envolvido com o jogo. E esse é um dos fatores em que o burnout ele, às vezes, pode acabar aparecendo. Né? Então, tipo, pô, cadê o lazer dessa pessoa? Sabe? A gente tem essa questão porque como que surge o atleta de esporte eletrônico? Ele era um moleque muito bom, que ele jogava ali no seu quarto escuro, né?
E aí agora ele ganhou um contrato na mão dele, e aquele hobby que antes era um hobby, agora é uma profissão. Mas ele não tem outro hobby. O hobby dele ainda é o jogo, sabe? Então, até ele conseguir pegar e se encontrar, tipo, pô, sei lá, vou fazer uma academia, eu vou gostar, tipo, começar a assistir mais série, vou sair para fazer alguma coisa, vou, sabe, me encontrar em outros hobbies e, tipo, de tu conseguir. Inclusive, até eu fiz um post essa semana sobre, tipo, quando o jogador vira um atleta, né? O jogador vira um atleta quando muda a relação dele com aquele esporte. Então, assim, aquilo que antes para ti era um hobby, que você fazia quando você gostava e tu parava quando tu queria, agora tu tem uma obrigatoriedade. Né? Você tem essa relação diferente com a coisa. E para além dessa obrigatoriedade, às vezes tu vai ter uma obrigatoriedade de parar de praticar isso dali, exatamente para tu não se extenuar, sabe? Então, só que no esporte eletrônico é muito mais fácil de tu ir além do seu limite, assim, né? Porque às vezes até é difícil tu perceber esse limite. Porque a sua mente, ela vai te deixar jogando, sabe? Você continua jogando ali, jogando. Quando você vê 2, 3 da manhã, você tá jogando ainda, você parou de treinar às 8, 9 da noite, você parou para bater um pratinho de comida ali, ou às vezes você comeu no computador, enquanto jogava, enquanto procurava a partida, né? E a gente entra nesse aspecto de, né, meio um tanto perigoso aí, que são as questões de burnout mesmo, de saúde mental mesmo, né, dentro do esporte eletrônico. E então você está trazendo. E quais são os casos mais comuns? Assim, você está trazendo burnout, existem outros transtornos mentais que são presentes dentro do esporte eletrônico? Cara, eu acho que algo. Vamos lá, transtorno, assim, não vou bater a tecla de transtorno, assim, a gente tem bastante dificuldade de questões de atenção, mas aí eu entro muito no aspecto, assim, né, hoje todo mundo tem TDAH, né, e ao invés da pessoa só perceber que ela tá num ritmo de vida que desfavorece, de fato, a condição dela de manter a atenção em alguma coisa, depois é um pouco mais fácil, assim, falar, tem TDAH, assim, sem passar no médico, sem passar no psicólogo, sem passar no psiquiatra, fazer coisa. Mas o esporte eletrônico tem um pouco de dificuldade com essa questão de atenção, acho exatamente por ser né, você tá no computador, então, pô, às vezes o cara tá treinando, e aí, vou minimizar o jogo aqui porque, sei lá, porque eu morri, ou porque tô falando alguma coisa aqui que não me interessa muito, vou mexer no Twitter, vou fazer não sei o que, o celular, pá. Então, a gente tem a dificuldade de atenção, surge bastante, né, acho que não necessariamente TDAH em si, mas, tipo, essa questão geracional que a gente tá tendo, né, a grande geração aí, TikTok, né, então, assim, tipo, se passa mais de 5 segundos, eu não quero. Então, a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Eu acho que, assim, são as principais, tá? Tipo, acho que são as duas questões que mais surgem, assim. De transtorno... Cara, a gente tem bastante dificuldade com questões de sono, tá? Por quê? A comunidade de esporte eletrônico é uma comunidade naturalmente noturna, né? Então, assim, o esporte eletrônico, ele surge num contexto de passei o dia inteiro trabalhando, passei o dia inteiro estudando, agora vou jogar. Vou jogar até a 1 da manhã, às 2 da manhã, 3, 4, 5, 6 da manhã, né? E culturalmente isso ainda é muito forte no esporte eletrônico, né? E aí a gente tem, inclusive, uma dificuldade até, assim, tipo, pro atleta de perceber isso e às vezes até de perceber o impacto que é na saúde do sono, né? Então, assim, você não pode mais ficar jogando até as 3, 4, 5 da manhã, porque senão você estraga o seu sono, você estraga o seu ciclo circadiano, você não pega a luz do sol de manhã, que é importante por N motivos de saúde, você prejudica suas questões de aprendizado, você aumenta a chance de depressão, você aumenta a chance de ansiedade, você aumenta a chance de um monte de efeitos negativos que podem estar surgindo ali. Então, o sono é uma grande questão, né, dentro do esporte eletrônico. Saúde física como um todo é uma grande questão também, né? Às vezes brinco assim, né? Tipo, alguns jogadores, pô, qual foi a última vez que você encostou na grama? Né? E, assim, muitos deles não me lembro, sabe? Então, assim, eles realmente saírem da caverna ali, pô, pegar um sol e mexer o corpo. Por mais que eu tenha falado, pô, a carga física no jogo em si, talvez não aparece tanto, mas você tem uma rotina de atividade física, saúde, né? Tipo, saúde como um todo. Né? Então, assim, por mais que talvez não afete diretamente sua performance ali, te dá toda uma base para você performar de fato. Né? Então, tipo, você não vai jogar melhor porque você está mais forte, mas você vai conseguir aguentar melhor as coisas, você vai ter uma melhora no seu humor, você vai ter uma melhora na sua saúde, você vai ter uma melhora em questões de foco e de atenção, né? Sim. Que exatamente já é uma das dificuldades que a gente tem. Né? Você consegue, inclusive,
tancar melhor que um possível burnout ali, né? Então, tipo, às vezes uma coisa que ia burnoutar, você já não vai primeiro porque você já tem um outro hobby, você já tem outra coisa que você faz. Então, assim, a parte de saúde física, ela é bem complicada, assim, em alguns contextos, né? Mas eu acho que, assim, esses são os principais pontos de atenção aí no esporte eletrônico. Sim, bacana. E, Matheus, assim, para a gente já caminhar para o nosso encerramento, a gente quer ouvir de você, que é especialista, que já trabalha há tanto tempo na área, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, uma mensagem para o público em relação à parte mental dentro dos esportes eletrônicos. O que você quer deixar aí para o pessoal? Cara, eu acho que, assim, o esporte eletrônico, ele é um espaço muito rico, né, para essa parte do aspecto mental, assim. E eu vejo que também é um negócio muito bom, até para a gente pensar em questões de pesquisa, né, porque a gente consegue estar mais presente no contexto esportivo de fato, a gente consegue fazer mais análises com o atleta em momento de performance mesmo. Eu acho que a gente tem um ambiente muito bom para a gente crescer. Tá? Eu acho que no Brasil as pesquisas ainda estão dando uma engatinhada. Seria muito legal se a gente conseguisse desenvolver isso, mas eu acho que tem algumas iniciativas rolando já, mas gostaria de deixar os meus 2 centavos para a gente fomentar isso. E reforço muito que, cara, o esporte eletrônico, trabalhar o mental é vantagem competitiva, sabe? Tipo, é simplesmente uma vantagem competitiva. Por mais que o pessoal faça bastante, eu acho que ainda tem, às vezes é muito mal feito, em alguns, tipo, não a prática dos psicólogos em si, mas às vezes o atleta acha que ele já está fazendo alguma coisa, às vezes é mal feito no sentido de falta de instrução mesmo, sabe? Então, pô, de como que eu faço para trabalhar o aspecto mental? O que é o aspecto mental? Acho que já é uma questão, sabe? Tipo, pô, eu quero ter uma mente forte. Tá, o que é uma mente forte? Sabe? Em que momento que tu vê isso? Quem que é tu no teu melhor jogo? Quem que é tu no teu pior jogo? Sabe? Tipo, e como tu trabalha com o fato de saber que nem sempre tu vai estar no teu melhor jogo, sabe? Então, assim, a gente tem todas essas questões de definir melhor essa questão do trabalho mental, tá? Eu acho que um outro ponto também que eu vejo que, por mais que o esporte eletrônico seja muito aberto, os atletas acabam tendo barreiras, ou vou puxar bem a orelha mesmo, assim, tipo, às vezes falta de compromisso, tá? Com a questão do aspecto mental, que, cara, uma sessão de 50 minutos, ela é menos de 1% da sua semana, sabe? E se você não coloca em prática no seu dia a dia as coisas que são combinadas em sessão, as coisas que são combinadas, tipo, seja sessão individual, seja sessão coletiva, não adianta, sabe? Tipo, a mesma coisa que você querer ir, tipo, ir na academia uma vez por semana e você achar que você vai ter um grande resultado, você não vai ter. Inclusive, você aumenta a chance de lesão, né? Tipo, aquele atleta de final de semana ali, né? O cara não faz nada a semana inteira, vai jogar futebol no sábado. Cara, você vai só se quebrar, porque você não tem preparo nenhum, sabe? Então, o aspecto mental é a mesma coisa, né? Então, tipo, o aspecto mental, inclusive o famoso treinamento de habilidades psicológicas, né? Quando a gente fala até em termos mais voltados para performance, assim, o que ele é? Ele é um treino sistematizado e organizado, e que ele precisa de tempo e ele precisa de dedicação, né? Sim. Então, o meu principal puxão de orelha aí para atletas, inclusive, cara, leve, assim, tipo, pô, seu psicólogo falou sobre você fazer um negócio, sei lá, de mindfulness, ou de fazer o seu diário de treino, ou de fazer, cara, qualquer coisa que vocês combinarem na sessão, faz. Se você não fizer, primeira coisa, você tá jogando dinheiro fora. Assim, sabe? Então, assim, tipo, não é porque você tá pagando a gente que vai acontecer um milagre, sabe? Então, assim, você tem que colocar em prática as coisas que são combinadas, e eu acho que no esporte eletrônico isso é algo que ainda o pessoal tem um pouco de dificuldade, mas seja aberto quando a gente começa a mexer em mudanças de verdade, questão de sono. Quantos atletas eu já falei, olha, guys, vamos arrumar esse sono aí. Você fala, não, verdade, importante, muito importante. Aí, no outro dia, acordou 11 horas, meio-dia, tipo, acordou 5 minutos antes do treino, porque ficou jogando até as 4 da manhã. Então, assim, você fala, que legal, muito legal, não muda nada, sabe? Então, assim, mudanças práticas e façam as coisas que a gente combinou. E eu acho que tem um outro ponto que eu gosto, inclusive, de falar com os atletas, tem uma mente uma mente de cientista perante isso, assim, né? Então, pô, digamos que a gente combinou de fazer alguma coisa. Se você não conseguiu fazer, isso também é um resultado para nós, né? Eu acho que na ciência todo resultado ele é válido. Se eu faço um experimento na ciência e aquele experimento dá errado, eu também aprendi algo, né? Então, assim, quando a gente fala sobre
pô, fazer um exercício de diário de treino ali, né? Se eu tentei fazer isso e eu não consegui, eu também aprendi algo. E aí na sessão a gente vai conversar, pô, por que você não conseguiu? Faltou, de repente, definir um horário, faltou material, de repente você não gostou de fazer esse papel e caneta, então de repente a gente pensa em uma forma digital, faltou. Cara, o que rolou? Sabe? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas se a gente chega na sessão e fala só esqueci, só não fiz, aí fica um pouco mais difícil, né? Então, façam, mas façam com essa mente de cientista. Fazer não significa, tipo, cara, sempre vai dar certo 100%, né? Mas, tipo, de fato, estar engajado nesse trabalho durante a semana, né? Então, para exatamente, cara, tipo, para mim volta tudo, quando a gente fala em questões de performance, para mim sempre volta tudo no sentido de que trabalhar o mental é vantagem competitiva, sabe? E se a gente está falando de elite, cara, qualquer 1% que você tiver, especialmente se for um 1% que seu adversário não está fazendo, você tem uma vantagem competitiva, a chance de você vencer melhor. E para mim é muito, muito claro, muito direto. E acho que esse é o recado aí. Então. Ótimo. Mas é muito comum isso mesmo, Matheus. Assim, quer chegar lá, mas não quer fazer o que todo mundo não faz, né? Então, assim, a parte boa é jogar, a parte boa é treinar. Mas e além do treino? Porque é igual você falou, eu adorei essa analogia do 9 e do 8 ali. Tá todo mundo ali no bolo, mas o que vai diferenciar, né? A mente campeã da mente ali tradicional, normal do atleta é o que ele faz para além dos treinos. Então, exato. Acho que fica aí um recado bem reforçado para quem está nos ouvindo, viu? Vindo do especialista, gente. Então, já anota aí, já começa a colocar em prática o que vocês aprenderam aqui com o Matheus hoje. Então, já vamos encerrar, né? Então, antes da gente encerrar, aproveita você que está nos seguindo, que está nos ouvindo, para seguir o nosso canal no Spotify e se inscrever no YouTube para ativar as notificações, para não perder nenhum episódio, porque esse é só o começo, né? Desse programa gratuito que estamos oferecendo para vocês degustarem um pouco do que é o trabalho da psicologia dentro dos esportes, de forma geral. Então, Matheus, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu conteúdo, pela sua expertise no assunto mesmo. Eu tenho certeza que quem nos ouviu já está saindo daqui diferente, transformado. Eu que agradeço pelo convite, pessoal que está assistindo, qualquer dúvida aí, qualquer ideia que quiserem trocar, por favor, chama tá aqui o arroba aí, Matheus Vale Psis, podem mandar um alô lá no Instagram, tem todas as informações lá. E, cara, fico sempre muito feliz aí de estar falando sobre esse trabalho. Amo muito, minha paixão, me achei aqui, então é sempre um prazer poder compartilhar um pouco mais sobre isso. E dá para sentir sua paixão mesmo, viu, Matheus? Então, você que está procurando um psicólogo e é atleta do esporte, já chama lá o Matheus, que ele é um profissional que a gente confia e indica muito, viu, gente? Então é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Até. Tchau, gente.